Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre os primeiros socorros. O que seria os primeiros socorros, né? A gente ouve falar bastante dessa frase, mas a gente precisa entender um pouquinho melhor o que são os primeiros socorros. Os primeiros socorros são aquelas ações que vocês vão fazer imediatamente, né, que vão ser prestadas a uma pessoa em um acidente ou em um mal súbito, até a chegada do atendimento pré-hospitalar, que a gente chama de APH. E o APH vai fazer o encaminhamento dessa vítima ao serviço especializado. Qualquer pessoa que ela for treinada, que ela receber orientações, que ela tiver noção do que ela vai executar, sem, agravar a situação do paciente, ela pode realizar os primeiros socorros. Então, para você realizar os primeiros socorros, você não precisa necessariamente ser enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não precisa ser da área da saúde. Você precisa ter noção do que você vai estar executando, de modo que as suas atitudes, ela não agrave a situação do paciente. Um termo que a gente também precisa entender, na verdade, a gente precisa saber diferenciar, é urgência e emergência. São 2 palavras que a gente ouve bastante, mas qual a diferença entre elas? A urgência, ela é uma ameaça em um futuro próximo, né? Ela pode se tornar uma emergência se ela não for devidamente atendida. Por exemplo, uma asma em crise, uma dor abdominal aguda, uma luxação, isso são urgências. Já a emergência, ela é uma ameaça imediata à vida, propriedade ou meio ambiente. Então, por exemplo, uma hemorragia grave, uma parada cardiorrespiratória, uma crise convulsiva. Então, essas situações, elas são caracterizadas como emergências, ou seja, risco iminente de morte, não pode esperar para ser atendido. Se você esperar, o seu paciente pode vir a óbito. Como que eu ensino os alunos a decorar? Quando você pensa no A, E, I, o E, ele vem primeiro do que o U. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo emergência, significa que precisa ser atendido imediatamente, que tem risco iminente de morte daquele paciente. Se ele não for atendido, ele vai morrer. Quando vocês ouvirem o termo urgência, é urgente, mas ainda pode esperar mais um pouco. Lógico, se não for atendido adequadamente, pode se tornar uma emergência. Então, a gente precisa entender a diferença desses 2 conceitos, né, a urgência e a emergência. Uma outra coisa que vocês precisam saber diferenciar: quando chamo o SAMU e quando eu chamo o bombeiro. A gente vai acionar o SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também conhecido pelo número 192, em casos de dores com início súbito, intoxicação, envenenamento, queimaduras graves, trabalho de parto com risco de morte para a mãe ou para o feto, uma queda acidental, uma crise convulsiva, sangramentos, hemorragias, atropelamentos, traumas e fraturas. Agora, quando que eu vou acionar o corpo de bombeiro, que é o 193? Em caso de incêndio, em caso de desabamento, deslizamento, salvamento aquático, choque elétrico, acidente com pessoas presas em ferragens. Então, assim, teve um acidente, um atropelamento, mas a vítima não ficou presa em ferragens. Eu posso acionar o SAMU? Posso. Não, a vítima, ela está presa dentro do carro, está presa nas ferragens, eu tenho que acionar o bombeiro. Queda de altura, quando é superior a 7 metros. Vazamento de produtos químicos ou tóxicos. Pessoas perdidas em mata, mar, montanha. E resgate em alturas. Por que que existe essa diferença? O treinamento deles é diferente, o preparo deles é diferente e os equipamentos que eles têm são diferentes. O corpo de bombeiro, eles têm equipamento para fazer desencarceração da vítima de dentro de ferragens, coisa que o SAMU já não tem. Eles conseguem descer altas, grandes alturas, né, para fazer resgate. Às vezes a pessoa estava no carro, o carro caiu numa ribanceira. Eles têm equipamento para poder fazer essa descida com segurança, coisas que o SAMU já não tem. Então, por isso que tem
essa diferença, né, de acordo com o tipo de acidente e o acionamento que vocês precisam fazer. Uma outra informação, pessoal, sempre que vocês forem prestar os primeiros socorros, é muito importante a gente pensar o seguinte: a pessoa com a qual a gente vai estar ali, vai estar nos auxiliando, porque às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa está caída, vocês vão prestar os primeiros socorros, e sempre para o pessoal para olhar. E aí você fala assim: "Ah, eu preciso que alguém acione o SAMU ou o bombeiro". É muito importante você direcionar essa informação. Então: "Ei, você", a pessoa, vamos colocar um exemplo que a pessoa está de cor de rosa. "Ei, você de blusa rosa, liga 192", ou "Ei, você de blusa rosa, liga 193". Então direciona para uma pessoa, e também é muito importante vocês falarem o número que essa pessoa precisa ligar, porque às vezes na hora do nervoso ela não lembra, ou ela mora em uma cidade aonde não tem esse tipo de serviço, né, então o nome é diferente, porque não é todas as cidades que têm o SAMU, por exemplo. Uma outra questão, na hora que você vai falar, vai pedir para alguém ligar, por que de direcionar? Porque às vezes você fala assim: "Ah, alguém já ligou", mas aí todo mundo tem essa mesma ideia de que alguém ligou e ninguém ligou ainda para acionar o serviço de urgência e emergência. Então, se você for prestar os primeiros socorros, é importante você direcionar uma pessoa para fazer, né, essa ligação e passar para ela um número que ela tem que ligar. "Ah, mas e se eu falar para ligar para o SAMU na hora do nervoso e for o bombeiro?". Na hora que você passar o cenário, se for um caso de acionamento do bombeiro, o próprio SAMU consegue fazer esse acionamento, você não precisa se preocupar, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas informações cruciais quando vocês vão chamar ajuda. Quando a gente vai acionar o serviço de urgência e emergência, às vezes a gente está tão nervoso e a hora que a pessoa atende, a gente já começa a falar tudo que o paciente tem, né? Tudo que a vítima que a gente está prestando os primeiros socorros tem. Mas, pessoal, não é assim que funciona. Existe uma sequência de atendimento. Então, quando você liga no 192, a primeira pessoa que vai te atender, ela não vai ser um profissional da área da saúde, né, ela não precisa obrigatoriamente ter essa formação. A pessoa que vai te atender, ele vai ser técnico auxiliar de regulação médica, que é o que a gente chama de TARM. Eles vão fazer o primeiro atendimento para vocês. Nesse primeiro atendimento, ele que vai querer saber o tipo de emergência, quantas vítimas tem, ele vai querer saber o estado da vítima, o endereço e o ponto de referência pessoal. Isso é muito importante. Ele vai, quando você ligar, ele vai falar assim: "Fala seu nome, fala seu endereço, me dá um ponto de referência, me dá um telefone de contato", e você vai querer falar como que a vítima tá. Só que não adianta você querer passar para o TARM todas essas informações de como a vítima tá. O interesse dele, o intuito dele é conseguir a informação de aonde você está, né, quantas vítimas tem ali. Por quê? Se a ligação cair, se a bateria do celular que vocês estiverem usando acabar, ele já sabe para onde direcionar uma viatura. Então, por isso é muito importante, a hora que vocês fazem a ligação, vocês terem a tranquilidade de passar as informações que o TARM pede. Depois que ele pegou as informações que ele necessita, seu nome, onde você está, um ponto de referência, o tipo de emergência, a quantidade de vítima, ele vai transferir para a regulação médica. Que aí sim você vai conversar com o médico, e esse médico vai querer as informações do estado de saúde do seu paciente, da sua vítima. Para, com base nessas informações, ele mandar uma viatura, né? Que é o que a gente fala de empenhar uma viatura. E aí, com base nisso, ele empenha uma viatura, ele vai passar ali para o operador, que vai ver qual viatura está disponível, qual viatura que está mais próxima, porque não necessariamente a viatura vai sair da base. Às vezes a viatura, ela tinha ido fazer um atendimento e estava voltando para a base, foi acionado 192, a regulação identificou a necessidade de mandar uma viatura, ela estava mais perto do local, então ela não volta para a base, ela vai já direto para o local da onde a vítima está. E quem vai saber, né, essa logística de aonde as viaturas estão empenhadas, qual viatura que está vindo para a base, qual viatura que não está, é o operador de frota.
Então, primeiro você vai falar com o TARM, que vai recolher todas as informações para saber para onde ele tem que enviar ou para onde ele tem que ligar, caso aconteça de cair a ligação. Depois você vai falar com o médico, que é para quem você vai passar todas as informações da situação da vítima que você está prestando os primeiros socorros. Esse médico vai passar para o operador, que vai ver qual viatura ele vai empenhar no atendimento. Então, essa é a sequência que acontece. Então, às vezes, na hora do desespero, a gente acaba não passando as informações, ficando nervoso. Ah, mas eu quero falar o que, que o paciente tem, eu acabei de falar, eu tenho que falar de novo. É porque existe uma sequência que precisa ser feita para que o atendimento aconteça da melhor forma possível. Eu coloquei aqui para vocês, algumas situações de emergência. Então, dores com início súbito, intoxicação, queimaduras graves, convulsões, atropelamentos, sangramentos, hemorragias, traumas, fraturas. Essas são situações consideradas de emergência. Aí, aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho da prioridade no atendimento dos primeiros socorros. Antes disso, pessoal, eu não coloquei aqui no slide, mas eu queria falar para vocês sobre o Águia, né, não sei se todo mundo sabe, mas o Águia, a gente tem uma base dele aqui em Campinas, que fica ali próximo a Moreiras, e o mesmo avião que sai tripulado para atendimento aeromédico, ele também sai tripulado para atendimento da polícia. Então, de acordo com a quantidade de sirenes, ele sabe se é para sair no modo socorro, atendimento aeromédico ou no atendimento policial. E quem aciona o Águia, pessoal? Ah, aconteceu um acidente muito feio, eu quero ligar para o Águia porque o Águia vai ter que vir. Quem vai fazer isso vai ser o corpo de bombeiro, tá? Então não tem como a gente ligar direto para o Águia. A gente vai ligar ou para o SAMU ou para o bombeiro, e de acordo com o que a gente falar, eles vão fazer o acionamento desse serviço para que o Águia seja enviado até o local. Então não tem como a gente ligar direto para o Águia, a gente consegue ligar para o SAMU ou para o corpo de bombeiro. E de acordo com as informações, né, com o tipo de acidente e as informações passadas, aí eles fazem o contato diretamente com o Águia para poder liberar o atendimento aeromédico, tá? Então, voltando aqui, pessoal, quando a gente pensa em primeiros socorros, a gente também tem uma questão, a nossa segurança. Então, a segurança da pessoa que vai prestar os primeiros socorros, ela é uma prioridade. Então, antes da gente prestar os primeiros socorros, a gente precisa avaliar os riscos. Para nós que iremos lá, para a gente não se tornar uma nova vítima. Então, tem fumaça, tem fiação, tem rede elétrica, tem fogo, tem alguém com alguma arma branca. Quem não sabe, arma branca é faca. Teve um tiroteio, o atirador ainda está lá. Então, a gente precisa olhar todas essas situações antes da gente prestar os primeiros socorros, porque senão o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos a próxima vítima. Um cenário onde as pessoas geralmente esquecem é no próprio ambiente ali domiciliar. Então, eu moro numa rua, o meu vizinho veio correndo e falou que a esposa dele engasgou, que alguém não está conseguindo respirar, e você vai lá socorrer. A segurança é a prioridade. Então, às vezes, esse vizinho ele tem um pitbull. Ah, mas nossa, a minha segurança tá tudo bem, a pessoa só tá desmaiada ou tá parada, não tem ninguém com arma branca, não teve tiroteio, não tá pegando fogo, não tem fiação, mas tem um cachorro e esse cachorro tá solto. Então esse cachorro pode te atacar e você se tornar a próxima vítima. Então, quando a gente pensa na nossa segurança em primeiro lugar, a gente tem que olhar para o cenário como um todo, tá? Ah, mas eu não tenho luva, o paciente está sangrando muito. Também entra em questão a sua segurança como prioridade, porque senão você vai acabar se tornando a próxima vítima. Quais são os objetivos, né, dos primeiros socorros? É manter a vítima viva e estável, evitar o agravamento da situação, oferecer conforto e suporte emocional e controlar os problemas imediatos. Então, assim, o paciente está sangrando muito, está com hemorragia. Então, a ideia é eu conseguir estancar essa hemorragia até a chegada do atendimento pré-hospitalar. Situações comuns de primeiros socorros.
Engasgos, né, a gente precisa fazer uma intervenção rápida ali para fazer a desobstrução de vias aéreas. Qualquer pessoa pode fazer manobras de desobstrução das vias aéreas? Sim, desde que ela tenha um conhecimento básico. Desmaio, a gente precisa fazer o manejo inicial para ver se a pessoa consegue recuperar ali a consciência. Queimaduras, quedas, a gente tem que ter os cuidados básicos com a lesão, com fratura. Manejo da crise convulsiva, a gente precisa proteger a vítima durante o evento e pós-crise. Nós iremos falar melhor sobre isso no decorrer da nossa aula. Os princípios fundamentais dos primeiros socorros. Então, quando você vai prestar os primeiros socorros, os princípios fundamentais é você manter a calma e evitar o pânico, né? Garantir a segurança ali do local, não realizar procedimentos desconhecidos. Então, se você não sabe como conduzir, como fazer, liga para o serviço de urgência e emergência, eles vão te orientando, porque às vezes você fala: "Ah, eu quero ajudar", mas você pode acabar agravando ainda mais a situação se você não tiver o conhecimento mínimo necessário. E sempre acionar a ajuda profissional. Quando você, encontra uma vítima, né, numa situação onde você precisa prestar os primeiros socorros, lógico, volto a falar, primeiro a sua segurança, né, então a gente vai se aproximar da vítima com cautela, vai verificar se o local está seguro, vai se identificar, tentar se comunicar com a pessoa se ela estiver consciente, avaliar o nível de consciência dela, sempre perguntando: "Você está me ouvindo? Qual o seu nome?", né, a gente vai tentando ali ver como está o nível de consciência dessa vítima que a gente está realizando o atendimento. Aqui eu coloquei para vocês a relação entre o APH e os primeiros socorros. Ambos, eles são etapas que são essenciais na cadeia de sobrevivência. Os primeiros socorros, eles iniciam o atendimento, estabiliza a vítima, e enquanto o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, ele é realizado por profissionais e vai garantir a continuidade e a evolução do cuidado com os recursos avançados, né, visando o quê? Sempre salvar vidas. Então, os primeiros socorros, ele não precisa ser prestado por um profissional da área da saúde, como eu comentei com vocês no início dessa aula. Já o atendimento pré-hospitalar, o famoso APH, ele é todo atendimento médico, de enfermagem ali, realizado fora do ambiente do hospital. Em locais como rua, casa, trabalho, o objetivo do APH é manter a vítima estável, prevenir o agravamento do quadro até o transporte para o hospital. Então, para você falar assim: "Ah, eu realizo o APH", você precisa ser um profissional da área da saúde, treinado e qualificado para esse tipo de atendimento. "Ah, eu realizo os primeiros socorros", você não precisa ser um profissional da área da saúde. Você precisa ter noções básicas do que fazer, de como conduzir, para não agravar ainda mais a situação da nossa vítima. Então, quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar, eu coloquei aqui para vocês 2 informações, né, a gente tem o APH móvel e o APH fixo. O APH móvel, são equipes que vão até o local da ocorrência, por exemplo, o SAMU, o bombeiro faz atendimento na rua, em casa, no trabalho. E o atendimento pré-hospitalar fixo são aqueles atendimentos que acontecem nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento. Então, pessoal, quando a gente fala, em APH, volto a dizer, ele é realizado por profissionais que são da área da saúde, né, é um atendimento que vai ser prestado fora do ambiente hospitalar, para tentar estabilizar a vítima e levar ela com segurança até o hospital. Quando a gente pensa no APH, a gente fala assim: "Ah, mas muitas vezes a gente está vendo um atendimento, vocês realizaram os primeiros socorros, acionaram o serviço de urgência e emergência, o SAMU chegou lá, ou o SAMU ou o bombeiro", e a gente fala assim: "Nossa, mas eles não saem logo, por que que eles estão aqui parados? Eles estão perdendo tempo, eles precisam levar logo essa vítima para o hospital". O serviço, né, a responsabilidade ali do pessoal que realiza o APH não é transportar apenas com rapidez, é transportar com segurança. Então não é chegar rápido, né, é chegar rápido e chegar com a vítima viva, com a vítima estabilizada. Então, às vezes, eu não consigo, a hora que o SAMU chega,
já colocar a vítima lá e sair correndo. Eu preciso primeiro estabilizar essa vítima, pegar um acesso, às vezes fazer medicação. Se ela tiver em parada cardiorrespiratória, que é quando ela não consegue respirar e o coração também não bate, eu preciso tentar estabilizar ela, voltar, fazer essa vítima voltar para depois eu sair com a viatura. Fora isso, tem toda a questão de para onde eu vou levar essa vítima. Então, às vezes, a gente olha e vê a viatura parada e fala: "Nossa, mas que demora para carregar a vítima". Não é só a questão do tempo, mas sim a questão da qualidade do atendimento. Então não é transportar rápido, não é uma corrida, é você estabilizar a sua vítima e transportar ela com segurança. Aí, pessoal, aqui a gente vai estar finalizando essa nossa aula de introdução aos primeiros socorros. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as questões de atendimento de primeiros socorros. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.